porque que a gente tinha escolhido fazer física. Eu contei essa história que eu contei para vocês. E aí ele falou, então tu tá no lugar errado, porque aqui a gente não faz física médica. E aí, eu já vou falar mais da parte científica, mas te falando da parte pessoal. Realmente, foi uma experiência que me transformou. Eu nunca tinha saído do Brasil, e assim, eu acredito muito no Brasil, e que a mudança que a gente quer ver é nossa responsabilidade também. A gente tem que parar de esperar só pelos políticos ou pelos outros que vão fazer, que a gente tem esse poder nas nossas mãos também. Meninas das Ciências. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um Meninas nas Ciências e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da Luciana Renata de Oliveira. Luciana, obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente e se apresenta um pouquinho também para a gente. Obrigada, Roberta. Obrigada a todo mundo, né, do Meninas nas Ciências. Eu estou muito feliz de estar aqui. Então, vou fazer minha autodescrição, porque eu tenho esse hábito. Eu sou uma mulher branca com cabelo curto, ruivo. Hoje estou com óculos com uma haste preta. Estou usando uma blusa alaranjada, um batom vermelho. Estou arrumada para estar aqui hoje com vocês. Eu sou, como eu gosto de falar, bacharel, mestre, doutor em física. Trabalho com biofísica, eu fiz pós-doutorado em biofísica e atualmente eu sou professora substituta aqui na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então, Luciana, como você disse, você é graduada bacharel em Física pela Universidade Federal de Santa Maria. Como que foi que você decidiu aí ingressar no mundo da física e quais foram alguns de seus desafios durante a graduação? Então, Roberta, eu gosto de pensar sobre a minha história, né, e como que eu cheguei nesse lugar que eu estou agora, voltando, né, para Santa Maria, onde eu estudei. Na verdade, quando eu era mais jovem, criança, eu sempre fui muito comunicativa. E aí na minha família todo mundo dizia, que na minha família eles me chamam de Renata, vai ser advogada, até pelo pouco conhecimento que eles tinham, né, das profissões e tudo mais. As alternativas eram ou ser engenheira, ou médica, ou advogada. Mas aí, como eu falava muito, eu falava que eu ia ser advogada. E aí, lá pelo final do segundo ano do ensino médio, eu era convencida que eu ia fazer direito, e aí eu falei, como que eu vou fazer direito? Não é o que eu gosto, sabe? Eu gosto muito de ler, mas não ler naquele sentido de decorar a lei, de fazer as coisas. Eu falei, não é muito para mim. Eu gosto muito mais das áreas exatas. Então eu pensei em fazer engenharia, que para mim era o caminho natural. Aí, quando eu estava fazendo o cursinho, eu fui numa palestra e um físico veio falar sobre a profissão de físico, que eu imaginava que era só dar aula, não tinha nem noção do que era mesmo ser um físico, e ele trabalhava com física médica. E aí ele contou sobre todos os tratamentos da física médica, de como era legal, né, trabalhar nessa área tão interdisciplinar, e aquilo assim brilhou os meus olhos. Eu falei, é isso que eu quero fazer física médica, então, e não engenharia. E aí então eu fiz vestibular aqui em Santa Maria para física, porque não tem física médica na Universidade Federal de Santa Maria, e eu queria estudar numa universidade federal, porque eu sou de Passo Fundo, que é uma outra cidade aqui no Rio Grande do Sul. E aí, quando eu passei para física, já começou o primeiro desafio, que quando eu fui no primeiro dia de aula, o chefe de departamento veio conversar com os alunos, e aí ele perguntou por que a gente tinha escolhido fazer física. Eu contei essa história que eu contei para vocês, e aí ele falou, então tu tá no lugar errado, porque aqui a gente não faz física médica. E aí eu falei, bom, eu vou estudar, e aí, quem sabe, né, eu vou mudar de ideia ao longo da graduação. É, e aí, a física médica, então, acabou se transformando, né, em biofísica, porque aí eu comecei já lá na graduação a trabalhar com alguns modelos de biofísica, mas ainda era bem física o que eu fazia, era só aplicação mesmo nas ciências biológicas. E o que eu penso, assim, quando eu estava na graduação, eu não tinha essa noção, eu não via isso, sabe? Mas aí, como a área da física é uma área das ciências exatas, a representatividade feminina era muito baixa. Mas eu achava normal, porque eu pensava como muitas mulheres ainda pensam, né? Eu achava, ai, o que que tem, né? As outras que são, eu sou diferente. Eu tô aqui com os meninos e tá tudo certo. Mas sabe, de assédio moral, assédio mesmo de professores,
tratamento diferente por ser mulher. Depois, mais velha, eu comecei a pensar sobre tantas coisas que eu passei durante a graduação que eu nem chamava aquilo de assédio, ou não percebia que eu estava sendo tratada diferente porque eu era mulher, mas hoje em dia eu tenho mais essa consciência, sabe? Então, eu acho que esse talvez tenha sido o maior desafio de ser uma mulher nas áreas das exatas, apesar de quando eu estava estudando, eu não acreditava muito nessa diferenciação, eu achava que estava tudo normal, estava tudo certo. Mas hoje em dia eu consigo refletir sobre isso de maneira mais consciente, assim. Já pegando o gancho desse fato da física ser uma área das exatas, né? É uma área, uma profissão das exatas, que normalmente tem esse clichê, né, de ter muito mais homens do que mulheres, algo que a gente está lutando. Assim, não é assim, não precisa ser assim, não deve Uhum. ser assim. Mas como é que você vê aí a característica do curso de quando você cursou e mais ou menos como você vê como é que está agora a cara do curso de física em relação a homens e mulheres? É engraçado que eu entrei na faculdade de física em 2005, né? Um tempão atrás. E agora, voltando como professora, eu dou aula na física também. Que eu estou no departamento de física, eu dou aula para muitas engenharias, mas tem uma disciplina que eu dou na física. E eu esperava ver um cenário diferente, mas o cenário não mudou nada. Na minha turma, eu acho que tem 20 alunos e tem 3 mulheres. Então, aí daí a gente já faz, né, a proporção. Ainda o número de mulheres é muito mais baixo. E eu venho conversando muito sobre isso, pensando muito sobre esse assunto, porque realmente é um assunto muito caro para mim. Por que que tem tantas mulheres nas áreas de STEM, né, que é de ciência, tecnologia, engenharia e matemática? Eu ainda vou achar um termo em português, um acrônimo em português bom, mas eu sempre uso ainda o inglês. E eu acho que é um problema que vem da criação mesmo, que não é um problema necessariamente feminino, ou enfim, da menina que não gosta, mas é um problema social, né? Que tem Sim. vários estudos que demonstram que ainda as meninas da primeira infância, elas já são, né, cortadas, vamos dizer assim, de ter essa vontade de ter mais uma aptidão, ou mesmo uma vontade de, pelas áreas exatas, pela matemática, porque no ensino fundamental a gente só tem matemática, né? Que não foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu sempre digo que eu sou uma das sobreviventes, né? No ensino fundamental e médio, fui estudar física porque dentro de casa a minha mãe sempre me incentivou muito, então para mim não tinha essa diferenciação. Então, na verdade, é uma coisa que ainda me preocupa muito e eu acho que a gente precisa, sim, como o projeto de vocês e como tantos outros, começar a pensar nas meninas mesmo na ciência, empoderar essas meninas e que elas possam entender que elas podem fazer o que elas quiserem e que não existe diferenciação, né? Nenhuma comprovada, e talvez vocês possam responder isso até melhor do que eu, mas genética que tenha diferenciação entre homens e mulheres para ter uma aptidão maior ou menor para as áreas exatas. É realmente só uma questão social e de como as meninas são criadas, né? E sempre dizendo que não é para elas aquele lugar. E também a falta de modelos, né? Para elas poderem se espelhar. E assim, vou te falar também não só do curso em si, mas do departamento. Eu tô indignada, gente, porque eu fui contar, né? Falei, vou ver agora no departamento inteiro quantas mulheres tem. Tem 50 professores dentro do departamento, só 10 são mulheres. Será mesmo que não tem tanto, sabe, que não tem mulheres capacitadas para assumirem os cargos de professores efetivos? Não acho que tem, sabe? Mas é toda essa questão social aí, então é em todos os níveis. E talvez a gente ainda consiga corrigir um pouquinho na graduação, mas quanto mais vai subindo na carreira, vai ficando pior, né? A gente sabe que as separações vão ficando maiores e que aí quando chega nos cargos de liderança só tem homem. Então é um problema real, assim. E que É. não mudou muito desde de quando eu estava estudando, na verdade. Essa questão que você falou da criação das meninas, e é bem isso mesmo. Que foi até em uma das entrevistas, acho que foi a entrevista da professora Linda Mir Casagrande, que a gente discutiu sobre isso, porque as meninas elas são afastadas, né, dessa área das exatas e os meninos são afastados da área do cuidado. Então, tem essa tendência social. As mulheres vão ficar com as áreas de cuidados, de saúde, educação, e os meninos com a área de exatas. Então, você acaba gerando uma discrepância e problemas para os dois lados. Por que que um menino não pode querer ser um enfermeiro e estar na área de cuidado? E por que que uma menina não pode querer estar na física? Sabe? Então acaba gerando vários Uhum. problemas dos dois lados e que agrava ainda mais o nosso lado. Pois é.
Mas tu colocou muito bem, é verdade. É um problema social mesmo e atinge a todos nós, né? Meninos e meninas e mulheres e homens, enfim, né? Pois é. E quando a gente chega em 2019, você ingressou lá no seu mestrado também em física. E como foi aí dar mais esse passo, né? Porque quando a gente chega na pós-graduação e a gente decide aí se especializar mais, é aquele mais um passo de não, é essa área mesmo que eu vou seguir, a minha carreira. E como que foi aí dar esse mais um passo aí para ir para o mundo da física? Então, Roberta, eu adorei. Foi em 2009 que eu fiz, tá? Não foi em 2019. Ah, 2019 eu já estava terminando o 2009. pós-doutorado. Sou que eu sou uma senhora. Mas enfim, é muito interessante essa pergunta, porque quando eu entrei na graduação, eu fui a primeira, eu esqueci de falar, eu fui a primeira pessoa da minha família a me formar numa faculdade. Eu fui a primeira a ter um título, né, de graduação, e daí eu fiz todo o caminho, né, até o doutorado. É, e aí, então a minha realidade era muito distante, né? Eu nem entendia muito bem o que era um mestrado e doutorado. Porém, no primeiro dia que eu entrei na faculdade, que eu comecei a ver os mestrandos e doutorandos pelos corredores, entender um pouquinho mais da área da pesquisa, eu sabia que eu queria fazer pesquisa, mas eu não sabia muito bem como, né? E aí eu fui entendendo que eu pensei, e aí eu comecei a almejar essa carreira. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, que é quando a gente tem informação, né, do poder, o poder que tem a informação, porque aí quando você sabe que existem possibilidades, você sabe o que você é capaz de fazer, que você pode almejar um futuro melhor, um futuro diferente, e além daquilo que seria o óbvio, né, dependendo das suas condições sociais, enfim, de todas essas questões. E aí eu tinha certeza que eu ia fazer mestrado e doutorado. E, e claro, eu me questionei muitas vezes se eu ia continuar que eu faço física teórica, né? Se eu ia continuar na área teórica, computacional, ou se eu ia fazer experimental. Aí ainda durante a graduação eu fiz uma escola de inverno, que era totalmente experimental, e aí naquele momento eu falei, não, eu fiz a escolha certa. Primeiro que eu não tenho muita aptidão para coisas experimentais. E segundo, que para mim a possibilidade de ficar presa num lugar por causa de um aparelho, por causa de um microscópio, por causa de um acelerador de partículas, por causa do que fosse, me limitava muito. Eu pensei, eu e o meu computador eu posso ir para qualquer lugar. Então eu realmente queria ficar na área teórica. E aí foi um movimento natural, eu realmente queria fazer. E para mim, até mesmo pensando que a bolsa de mestrado naquela época, ela valia um pouquinho menos do que ela vale agora, mas a gente está sempre ali no mesmo valor, não é que aumentou muito desde então, isso também é um outro problema, né? Mas para mim, para quem ganhava R$ 300 de bolsa de iniciação científica, ganhar 1.200 de bolsa de mestrado era um grande salto para mim, sabe, como pessoa. Eu falei, nossa, eu vou ganhar um salário super bom. Então, a possibilidade de eu continuar os meus estudos e ainda ganhar a bolsa, né, que era o salário para isso, para mim foi maravilhoso. Então, eu não tive dúvida nenhuma. Inclusive, eu fiz prova de mestrado em vários lugares, passei aqui em Santa Maria e no Paraná. E aí eu decidi ficar aqui em Santa Maria porque a gente tinha um grande plano depois de eu ir para a França. E aí eu ia continuar meus estudos aqui para poder me preparar então, né, para o doutorado fora. Então por isso que eu decidi ficar aqui em Santa Maria e não me arrependo. Acho que foi uma experiência muito válida e necessária. Passei por esses momentos e como eu fiz, continuei fazendo mestrado não foi no mesmo assunto, que eu troquei totalmente de assunto, mas com o mesmo professor, a gente combinou de eu fazer o mestrado em 1 ano e meio. Então, eu consegui fazer um mestrado rápido para fechar com o tempo que seria o início das aulas na Europa. Então, eu consegui administrar melhor toda essa parte aí também. E aí, por isso que eu fiquei aqui. E foi ótimo. E só assim, por curiosidade, né? O meu estudo do mestrado foi em superfícies superhidrofóbicas. E eu usei Fortran, como eu estava comentando antes, né, sobre Fortran, para fazer todas as simulações. E aí também aí era uma aplicação da biologia um pouco diferente, mas aí eu aprendi muita coisa de programação, enfim. Eu acho que todas as etapas, né, na formação são importantes. Às vezes eu me questiono sobre o mestrado ainda, se a gente precisa ou não fazer mestrado, mas é uma questão pessoal mesmo, que eu só fico pensando que às vezes a pessoa poderia ir direto para o doutorado, né, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Mas eu acho que o mestrado tem o seu porquê, assim, como reforçamento, né, do entendimento do próprio pesquisador, da pesquisa. Não é todo mundo que consegue fazer uma iniciação científica longa, né? Então o mestrado também serve para essa transição.
Você realizou, né, o seu doutorado também na área da física na Universidade de Bolonha, na Itália. Conta pra gente como é que foi esse processo até ele se concretizar, né? Que você iria realizar o seu doutorado lá. Você falou que inicialmente iria para a França. Eu fiquei curiosa nisso. E como foi essa experiência para sua vida, para sua vida e para sua carreira, né? Porque quando a gente vai para fora é sempre o combo, né? Gera experiência para a vida e também para a carreira. Com certeza, Roberto. Tô toda arrepiada até de pensar, sabe, nessa grande virada que aconteceu na minha vida. Então, a gente parte de uma menina que saiu lá do interior do Rio Grande, não que eu moro na capital, eu ainda moro no interior, né? Mas uma cidade ainda menor do Rio Grande do Sul, vim para a Universidade Federal, primeira experiência saindo de casa, vivendo, né, essa outra vida, assim. E a minha expectativa era fazer a graduação, que já me parecia uma coisa extraordinária, né? Vou fazer uma graduação numa Universidade Federal. E aí entrei de cabeça total na carreira científica, então, na pesquisa e tudo mais. E aí, quando ainda eu estava na graduação e que eu pude vislumbrar essa possibilidade de fazer doutorado na Europa, eu sou muito apaixonada pela Europa, eu sempre fui, pela história, por tudo. E só que dentro das minhas condições financeiras, não sei quando que eu teria conseguido ir para a Europa, sinceramente, eu nunca tinha saído nem do Brasil. A primeira vez que eu andei de avião foi durante o mestrado, que eu fui para um congresso da Sociedade Brasileira de Física. E aí, claro, como a gente estava no programa de pós-graduação, a pós-graduação pagou essa viagem. Então, foi assim, quantas coisas, quantas primeiras vezes, experiências maravilhosas que eu vivi por causa da pesquisa e das possibilidades que eu tive de bolsa, de financiamento e de tudo mais, né? Então, eu nunca nem tinha saído do Brasil. E aí mas imagina, para mim, assim, almejar ir para fora era uma coisa extraordinária, maravilhosa. E aí a gente tinha essa colaboração com a França, e aí, era uma professora brasileira que tava lá na França. E aí, na hora, perto ali do primeiro ano de mestrado, quando eu estava prestes a qualificar, para já começar a me encaminhar mais para o final, né, para o final meu, porque foi 1 ano e meio, aí o meu orientador falou que não tinha possibilidade de bolsa, o que para mim era então impossibilidade de fazer doutorado fora, né? E aí ele até me ofereceu de eu ficar no Brasil, de repente fazer doutorado de sanduíche. Aí eu falei para ele, bom, vou pensar, vou ver possibilidades. Eu sempre fui uma pessoa muito, não só curiosa, mas eu realmente vou atrás de tudo aquilo que eu acredito, né? Só que eu tive muita sorte foi tudo na mesma semana, assim, que ele me falou que não ia ter bolsa, e aí teve um seminário aqui na universidade falando de um programa que se chama Erasmus Mundus. Para quem já viveu na Europa, sabe que tem o Erasmus, que é um programa de intercâmbio entre países da Europa. E aí, claro, né, do latim eles fizeram Erasmus Mundus, porque era entre a América Latina e a Europa. E aí essa professora veio da Espanha, explicou tudo sobre o programa, e ela falou que a prioridade era para Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e Peru, eu acho que era. Eram esses 5 países, e aí que a gente poderia, tinha algumas universidades na Europa que a gente poderia aplicar. E aí eu queria ir para a França, eu estava estudando francês, na minha cabeça eu ia para a França, só que não tinha a França entre esses países. E aí, o motivo que eu escolhi a Universidade de Bolonha, olha cada coisa que a gente vai fazendo, e aí as coisas vão se ajeitando, né? Porque era o único programa que dizia que o programa de doutorado era em inglês. Como eu não falava italiano, estava estudando ainda francês, eu falei, bom, em inglês não é que eu falo, assim, né? Mas eu consigo me virar, obviamente, né? Por causa da carreira científica, então eu vou aplicar para esse. E aí eu escrevi um e-mail para um professor lá, eu procurei vários perfis, e do processo tinha que saber um projeto de doutorado e tinha que ter a carta de aceite de quem ia te orientar lá no país né, de destino. Aí eu vi esse professor que trabalhava com sistemas complexos, a biofísica, as coisas que eu estava interessada. Eu falei, bom, vou falar com ele, vou mandar um e-mail, quem sabe ele me responde. No mesmo dia ele me respondeu, eu escrevi para ele em inglês, ele me respondeu em português, falando, Luciana, pode falar comigo em português porque eu falo português. Qual a coincidência no universo, né? Que eu ia encontrar um italiano que falava português, mas eu encontrei. Professor Turquete, maravilhoso. Assim, eu amo ele é muito meu amigo ainda. E aí ele me ajudou em tudo, escrever o projeto, fazer tudo, estruturar tudo. E aí eu fui com aquela esperança gigante, né, de ser selecionada, porque eu sabia que no Brasil iam ser selecionadas 8 pessoas, tanto de graduação, mestrado e doutorado. Então era, assim, uma roleta russa. Poderia ser que desse certo como não desse.
Mas eu investi tudo naquilo, eu tinha certeza que ia dar certo, e deu certo. Eu fiquei assim, foi muito rápido o processo, foram uns 3 meses só de processo, e aí eu fui selecionada em janeiro. Eles já me mandaram a carta, e aí a gente começou todo o processo de visto e tudo mais. E aí, em agosto, eu fui para Bolonha. E eu nem contei no doutorado, tô falando que faz um tempão, você pode contar do processo. E é o que eu insisto, a informação. Se eu não tivesse ido naquele seminário, se eu não tivesse tido oportunidade, em primeiro lugar, de ir naquele seminário, talvez eu nunca teria aplicado, porque eu não ia nem saber dessa possibilidade. Por isso que eu gosto sempre de falar e contar da minha história, porque de repente eu posso inspirar outras pessoas também a irem atrás, ou mesmo podem me procurar e perguntar. Eu tenho o maior prazer de ajudar todo mundo aí que tenha vontade, sabe, de ter esse tipo de experiência no exterior. Eu acho muito rica. E aí, eu já vou falar mais da parte científica, mas te falando da parte pessoal. Realmente, foi uma experiência que me transformou. Eu nunca tinha saído do Brasil. Eu, com 23 anos, então, saí do Brasil, né? Hoje que eu tenho 36, eu penso, eu fui muito corajosa, mas naquela época para mim era natural, era meu destino, era aquilo que eu queria. Então eu nem colocava problemas, eu não pensei em nenhum momento que eu ia chegar numa cidade do outro lado do mundo, sem conhecer ninguém, eu ia começar uma vida nova, com 1.500 euros no bolso, que era o que eu tinha guardado por meses com a minha bolsa de mestrado. Minha mãe ajudou a economizar, meu pai, todo mundo se juntou para pelo menos eu chegar lá com algum dinheiro para não ficar. Porque até eu receber a primeira bolsa ia passar um Sim. mês, né? E fui, assim. E aí foi uma experiência totalmente transformadora, assim, que viver com pessoas de outros países, de outras culturas, me enriqueceu muito, de prestar mais atenção nas pessoas também, sabe? Conseguir colocar em proporção, assim, alguns problemas. A gente é humano, né? A gente às vezes reclama por besteira, mas eu consegui ver assim, tem refugiado aqui, uma pessoa que teve que sair, agora está acontecendo de novo, né? Teve que sair do próprio país porque tinha uma guerra, não tinha mais casa, teve que deixar a família para trás. Eu estava lá porque eu estava estudando, porque eu queria, né? Então, todas essas coisas, assim, realmente me deram uma proporção, uma projeção das coisas da vida totalmente diferente do que eu tinha antes de sair do Brasil, assim. E aí, só da área, né, mais científica, foi um grande aprendizado. Foi muito legal mesmo ter saído do Brasil para dar valor para o Brasil, sabe? Que é engraçado. Às vezes a gente precisa Isso é disso. muito A verdade. gente precisa se afastar um pouco para ver as coisas assim. Que não é ruim, não, o Brasil. O Brasil é um país maravilhoso. E o mais importante, com pessoas esforçadas e incríveis. Claro que em todos os lugares tem. Só que, né, Roberta, se tu vai num lugar onde, por exemplo, eu não tenho esse problema, mas vocês que são da parte mais experimental têm, não tem o reagente, e a pessoa faz uma gambiarra para conseguir fazer experimento, e tu vai para outro lugar onde tem 1.000 litros daquele reagente, pode ter qualquer coisa, porque tem acesso a dinheiro, a estrutura, tudo. E aí tu vê a proporção das coisas como elas são diferentes. E eu notei assim muito, pelo menos na Itália, até eu posso te falar de Itália agora especificamente, eles são muito teóricos. E eu sou teórica, também parece até contraditório. Mas teórico assim, de eu dizer, sei lá, resolve esse problema aqui para mim. Eu preciso dessa solução da interação da proteína X com Y. Aí a pessoa vai dizer: Nossa, Luciana, eu não sei fazer. Vou aqui, sabe? Tem um livro tal que cita tal coisa e tal livro, não sei mais o que. Mas não é prático, sabe? Não resolve. E talvez essa característica dos brasileiros que é de: Vou fazer, sabe? Antes feito do que perfeito, vamos fazendo, vou fazer. E isso foi muito apreciado, assim, lá no meu grupo de pesquisa e tudo mais. Então, eu acho que tem esse equilíbrio, assim, entre várias coisas, sabe? Essas experiências que eu já tinha tido no Brasil e ver lá da experiência mesmo, de uma ciência diferente e uma ciência muito mais antiga, né? Eu andava pelas ruas onde andou o Fermi, o Garibaldi, bom, o Garibaldi também, né? Mas o Galileu. Então, assim, era incrível estar naquele lugar, estar inserida numa universidade. E a Universidade de Bolonha, eu não sei se você sabe, mas a Universidade de Bolonha é a universidade mais antiga do mundo ocidental. Só tem outras duas mais antigas que são do mundo árabe, né? Então, do mundo ocidental é a Universidade de Bolonha. Então, agora, eu não lembro exatamente, mas tem mais de 1.100 anos. Então, tu imagina, sabe? É uma história gigantesca, assim. Então, é muito legal também viver esse outro lado aí, do velho mundo. Não, e essa questão que você falou de que a gente precisa se afastar para poder dar valor, tipo, é muito isso mesmo. Porque você chega lá, você vê, tipo, mas como assim? Você não vai fazer só porque, no nosso caso, né? Só porque não tem o reagente, pô, a gente pode
pegar um monte de outros reagentes e fazer. Por que você não vai fazer? Existe solução. Tipo, a gente tem esse lado mais prático de pensar, não, eu posso colocar um arame ali e vai funcionar do mesmo jeito. Eu não preciso. Não vou ficar sem fazer o experimento porque tá faltando alguma coisa. E isso é realmente muito curioso. Tipo, é bem particular da gente mesmo e muito valorizado lá fora, em qualquer país que você vá. Independente de ser Europa, de ser Estados Unidos, é bem muito valorizado. E continuando aí pela sua formação, né, acadêmica, você passou por 3 períodos de pós-doutoramento na Universidade Federal de Santa Maria, na Universidade do Texas e mais recentemente também no Hospital de Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. E como que você descreveria essas experiências e qual a importância elas tiveram aí para esse... Porque o pós-doc acaba sendo o fim, né? O fim do seu período de estar ali como aluno oficialmente, né? Que você ainda é responsabilidade de outra pessoa para você começar a pensar por si só. Ou então, Roberta, quando eu terminei o doutorado, eu voltei para o Brasil, então, né? Porque a minha bolsa não é que nem a bolsa do CNPq ou da CAPES, que eu deveria voltar obrigatoriamente. Mas eu tinha um plano de vida muito bem estruturado. Eu sou uma pessoa que planeja tudo, eu sou organizada, eu faço cronograma da minha vida, no geral. Então, eu tinha tudo muito bem organizado, que eu ia voltar para o Brasil, eu ia fazer um concurso e ia passar pronto. Era esse meu plano de vida. E aí a gente, inclusive, estava no tempo das vacas gordas, teve um projeto gigantesco do Ciências Sem Fronteiras, engraçado, né? O Ciências Sem Fronteiras era para mandar a gente para o exterior, mas a gente usou para eu voltar para o Brasil, que aí eu voltei com a minha bolsa de pós-doc aqui para Santa Maria. Eu só vou te falar rapidinho desse desvio da minha história, que foi tão linear e, sabe, as coisas sempre aconteceram mais ou menos do jeito que eu esperava. Aí voltei para o Brasil, animadíssima, com muitas ideias, muitas coisas que eu gostaria de fazer. E eu não sei se isso só me atingiu ou se atinge todas as pessoas, mas quando eu terminei o doutorado, eu era a pessoa assim mais arrogante do universo. Não que eu tratasse ninguém mal, mas eu me sentia assim, ó, a pessoa mais inteligente do mundo. Eu terminei um doutorado, como assim? Com licença, sabe? E aí eu achava que eu estava pronta, que eu não precisava mais de ninguém, que eu ia conseguir fazer tudo. E tanto que eu fiz um concurso aqui em Santa Maria, que eu achei que eu nunca mais ia fazer concurso e não passei. Mas o que mais me traumatizou de não ter passado no concurso foi que eles não consideraram meu título de doutorado, porque ainda estava em transição de revalidação. E aí, se eles tivessem considerado meu título de doutorado, eu tinha nota suficiente para passar. E aí, como eles não consideraram, eu não passei. Então, isso para mim foi um trauma muito grande. Foi por isso que eu fui embora de novo do Brasil, porque eu não tinha intenção de ir embora, eu tinha intenção de ficar aqui. Aí eu fiquei muito triste e eu falei, vou embora, sabe assim, eu fiz o drama da novela, assim, vou embora, peguei minha mala e fui embora, mas foi mais ou menos isso que eu fiz. E aí, enfim, fui para Dallas, como você falou, e depois fui para São Paulo, mas reduzindo, né, a informação que tu me perguntou, muito importante, sabe? Porque, como eu falei, quando eu terminei o doutorado, eu achei que eu estava pronta, era isso, entendeu? Eu fiz doutorado, fiz uma tese, escrevi artigos, vários artigos, não sei o que, sabe? Tava na Europa, eu tô maravilhosa, tô pronta. E eu tinha já muitas ideias minhas mesmo de pesquisa, só que eu não sabia direito nem como estruturá-las. E aí, durante as minhas experiências de pós-doutorado, eu fui entendendo muito mais e aprofundando, e realmente me tornei, eu acho, uma pesquisadora de verdade. Como eu te falei antes, eu acho que pesquisador é desde a iniciação científica. O que a gente faz realmente é pesquisa. Em níveis diferentes, obviamente, Sim. Mas eu acho que a profissão de pesquisador realmente começa na iniciação científica, quando a gente começa a fazer nossos primeiros experimentos, escrever a nossa TCC, e mesmo dar seminários, fazer todas essas experiências que a gente tem, né, na iniciação científica. Mas o dia a dia do pesquisador, o entender, porque a gente não tem um curso de formação das burocracias, por exemplo, de como pedir recurso, como escrever um projeto mesmo, né, de pesquisa para pedir recurso, ou de como orientar um aluno e de convivência, né, porque a gente convive no laboratório e tudo mais, e às vezes, dependendo do laboratório, a gente consegue já co-orientar mestrandos, doutorandos ou alunos de iniciação científica, dependendo do nível que você está, mas é um processo e é muito importante. Eu acho que essa questão da gestão financeira e de pessoas deveria ser um curso que a gente deveria ter na pós-graduação, junto, sabe, nos obrigatórios, deveria ter isso para a gente entender um pouco melhor. Porque foi só daí, quando eu estava nos Estados Unidos de novo, né, esse afastamento, que lá
a pessoa precisa, né, se autofinanciar, ela é contratada, mas ninguém paga o salário dela. São os grants, né, os projetos de Sim. pesquisa que pagam a... E aí que eu fui entender, sabe, a importância de tudo isso, de ter essa visão mais macro, olhando mesmo de fora do quanto todas essas coisas são importantes. E de que, no fundo, para ser um pesquisador, para conseguir, né, ter um grupo de pesquisa e ter uma carreira andando, né, que fique num fluxo assim contínuo, a gente precisa estar o tempo inteiro muito informado, se renovando o tempo inteiro, pensando em muito fora também daquilo que a gente está acostumado, né? Então é bastante desafiador, mas é um desafio que, por exemplo, eu amo. E aí eu achei que eu ia ficar só na pesquisa, sinceramente. Eu achei realmente que eu não ia mais fazer concurso, não ia fazer mais nada. Mas aí, pandemia, aconteceu várias coisas, não sei o quê. Aí surgiu essa possibilidade de eu fazer, né, o concurso aqui em Santa Maria. Eu vi que abriu vaga para professor substituto. Eu sou bacharel, né, não sou licenciada, então eu dei pouquíssimas aulas assim durante a minha carreira. E aí eu falei, bom, esse vai ser meu test drive. Vou ir lá, se eu passar, né? Vou fazer o concurso e se eu passar, vou entender o que que é dar aula mesmo, né? E aí eu vou ver se é isso que eu quero, porque eu sempre disse que eu queria ser professora, fazer concurso e tudo mais. Mas será que é isso mesmo que eu quero? Essas questões, né? Também síndrome da impostora e várias questões femininas aí também, né? E aí eu fiz o concurso morrendo de medo de não passar de novo, porque foi um trauma muito grande para mim não ter passado. Hoje em dia eu entendo que tá tudo certo, sabe? Não foi um concurso como outro qualquer, e não é que minha vida acabou por isso. Eu continuei vivendo, fiz mil outras coisas, então assim, não dá pra gente se concentrar tanto, né, só numa coisa da vida da gente. Claro que a carreira acadêmica, ela consome muito a gente acaba pensando que é tudo na nossa vida, muitas vezes, né? Mas não é um terço, tem a mais a família e mais o que a gente é sozinho também, né? Então a gente precisa colocar as coisas assim, realmente as proporções corretas. E aí eu passei, e aí eu só queria te falar, tô falando tudo isso, porque eu acho que a minha experiência agora de professora também está reforçando que eu estou no lugar certo, fazendo as coisas que eu amo, e eu estou amando ser professora. Assim, é uma outra vibe, é outra coisa, mas é muito bom, sabe? Poder interagir com as pessoas, e agora que está voltando presencial, poder Sim. interagir com as pessoas e perceber assim imediatamente o efeito bom que tu tá fazendo, ou ruim, né? Mas eu prefiro sempre pensar no bom que tu tá fazendo na vida das pessoas ali, essa transformação, tu consegue enxergar, né? A pesquisa é um pouco mais demorada para te ver resultados, né? Mas aí ali a educação, enfim, a parte de dar aula é muito imediato, assim, esse feedback. E para você, como é estar trabalhando, né, em duas áreas aí das ciências, juntando as ciências exatas com as ciências biológicas, quais são os desafios aí de fazer essa associação? Então, são muitos. Deixa eu te. Não, que eu pensei numa. Hoje eu tava lembrando disso. Não sei se é porque eu tava pensando que a gente ia ter essa reunião, essa chamada. Assim, eu sempre fiz biofísica, sempre falei para todo mundo: não, gente, eu faço biofísica. Mas até o doutorado que eu fazia era. Vamos ver esse modelo matemático. Aí eu fazia o modelo matemático, computacional, e aí eu fazia, achava soluções, fazia tudo lindo, perfeito, funcionava. E aí depois eu procurava um sistema biológico para aplicar. E aí eu achava que coubesse no meu modelo, entendeu? Não era que eu estava preocupada com a biologia. Então estava tudo certo, porque eu estava fazendo física. Aí, quando eu fui fazer meu pós-doutorado lá em Dallas, a minha orientadora, ela é física de formação também, mas ela trabalha muitos anos com biofísica de verdade, não que nem eu fazia. Então, quando eu cheguei lá, ela me colocou assim, sabe, contra a parede e falou: Luciano, tu precisa aprender biologia com profundidade. E aí eu falei que o meu laboratório é interdisciplinar. Dentro do laboratório tinha toda a aula experimental que eles faziam turf, né, para ver a movimentação de proteína na membrana plasmática. Tu precisa aprender sobre as técnicas de microscopia, aprender sobre as proteínas, sobre biologia, sobre células, sobre tudo. Eu não sei se tu conhece aquele livro, provavelmente tu conhece The Cell. Aquele Sim. livro lá era a minha Bíblia. Eu andava por cima e para baixo aquele negócio desse tamanho aqui, ó, lendo, estudando, morrendo. A gente fazia seminários sobre aquilo, porque era o jeito dela de eu aprender. Não só eu, que tinha outros físicos também. Então, assim, aprendi biologia, não no nível assim, graduada em biologia, tá?
Mas eu entendo biologia hoje em dia bem mais do que eu entendia antes. E eu agradeço muito, sabe, que ela fez isso comigo. No começo foi muito triste. E aí eu ia te contar que o primeiro seminário que eu fui apresentar no laboratório, eu fui falar sobre um paper que me parecia super interessante, porque ele era mais físico que biologia. Aí fui lá falar super animada e tal, e ela me trucidou, porque ela me perguntou um monte de coisa de biologia que eu não sabia responder. Porque quando eu li o paper, eu nem dei bola para a parte da biologia, eu só me concentrei na física. E aí ela ficava falando do anticorpo, anticorpo. O que é o anticorpo, Luciana? E eu, tipo assim, sabe, com tela azul? Tipo, quê? Aí depois que eu fui Ele entender, né, importa? que era um anticorpo, que era um anti lá, que era a antimolécula, né, que ia ligar, enfim. Ai, o caos, assim. Então, só para te entender o nível que eu era, assim, de realmente não ter esse entendimento profundo de biologia. Mas eu acho super importante, sabe? Que a gente tem áreas interdisciplinares e eu fico muito feliz hoje em dia de conseguir conversar. Eu acredito que de maneira clara com biólogos e médicos e biomédicos e tudo mais que eu trabalho com eles, então eu acho que eu consegui chegar num nível legal assim de entendimento da biologia para simplificar também a física para as pessoas, porque eu entendo que se eu ficar falando só das equações ou dos modelos, as pessoas não vão entender. Então, o que me traz muito da área interdisciplinar é essa troca e essa simplificação que é super importante, que eu sou da opinião que quando você consegue explicar de maneira simples, é porque você entendeu com profundidade aquele assunto. Então é muito bom. E é uma coisa que a gente usa muito para divulgação científica também, né? Essa coisa de poder explicar as coisas de maneira mais simples. É bom, porque não fica tão elitizada. Eu adoro. Eu gosto muito de estar numa área interdisciplinar e eu incentivo muito assim, os meus alunos, enfim, todo mundo a realmente entrar. E aí, na verdade, eu estou em três, né, Roberta? É biologia, física e na área da computação também, porque convivendo com o pessoal da computação também, eles disseram que eu tenho que me assumir como programadora. Então, eu estou me assumindo, sou programadora também. Que o conhecimento que eu tenho é de programação, é profundo, então eu sou programadora também. Então, eu acho ótimo, na verdade, eu acho muito bom. E nos últimos 2 anos, né, a gente está vivenciando essa situação de pandemia. Primeiro, num primeiro período, todas as atividades sendo colocadas de forma remota, e agora a gente retornando às atividades presencial. E como é que está sendo essa volta para você? Não, é engraçado, porque eu fui a que estava voltando, a gente voltou 2 semanas atrás, ou 3. Olha, minha memória é péssima, não lembro. Foi aí, um pouco antes do feriado, a gente voltou e teve feriado. Foi 2 semanas, então. Aí depois, agora semana passada teve feriadão, então assim, só feriado É. atrás de feriado. E aí, antes de eu voltar, eu fui daquelas que comprou a máscara mais protetiva, sabe? Aquela da 3M e tal. Eu falei, não, vou me proteger, porque eu não peguei Covid durante todo esse período, apesar de que grande parte da pandemia eu passei em São Paulo, indo todos os dias, porque como era dentro do hospital, a gente não podia ficar em casa. Eles não deram home office pra gente, a gente ia pro hospital e tinha ala de Covid e tudo mais lá. Então, assim, eu pensei, se eu passei por aquilo, eu posso passar bem, né, agora dando aula. Mas eu tava nervosa, assim, realmente, tava pensando, nossa, eu vou usar a máscara mais protetiva, não sei o que, não sei o que. Chegou o primeiro dia, tava de máscara, dei minhas aulas de máscara e tal. Agora, sinceramente, eu tô super relaxada. Não no sentido de, nossa, não tem pandemia, não é isso. Mas relaxada de poder ver as pessoas, assim, a diferença que tá fazendo a interação deles estarem numa sala de aula e podendo conversar, sabe? Tanto comigo quanto entre eles. Muitos dos meus alunos não tinham nem se conhecido ainda, porque eles entraram na faculdade no meio da pandemia. Então, eu era do time das pessoas que achou que nunca ia voltar ao normal, que as coisas iam sempre, sabe? A gente ia ficar com esse medo, com esse pânico para sempre. Mas agora eu tô vendo que, claro, vacinados, tem todas as questões da ciência que a gente sabe, né? Que as coisas estão voltando ao normal e as pessoas estão mais tranquilas. E eu, sinceramente, fico feliz, sabe? Porque antes eu tava julgando também, dizendo, nossa, que horror, não, né? As pessoas têm que ainda ficar em casa. Eu não estava aprovando nem a volta do presencial, mas eu entendo a necessidade, sabe? Porque eu acho que a pandemia também serviu aí pra gente ver quantos níveis, né, que a gente tem, que não é só o intelecto, o estudar, ou, sabe, ter o conteúdo. Também a interação social é mega importante para todo mundo, para os professores, né, que estão lá, mas muito mais para os alunos também, que eles precisam. E eu estou dando, inclusive, vários trabalhos de apresentação em grupo para eles poderem interagir também e falar, porque eu tenho essa preocupação também, né, porque eu acho que o online
foi muito limitador. Eles nem abriam a câmera, não falavam, ficavam. Às vezes eu ficava pensando, nem estão aqui, sabe? Eu não sei onde é que andam, mas agora pelo menos eu falei para eles, eu consigo ver a cara de vocês quando vocês não estão gostando da aula. Pelo menos, né? Agora tem essa. Tem esse feedback. Aham, é imediato ali, eu consigo ver. Então, só para concluir, tá bem melhor. Tô amando a volta pro presencial, tô feliz. Eu não faço nada além de dar aula, ainda não, sabe? Não consigo sair, ir para bar e tudo mais, mas pelo menos essa interação da sala de aula tá legal. Dentro da UFSM, eu acho que eles conseguiram separar as turmas em um nível assim, ok, que ninguém fica amontoado, a gente consegue ficar bem espaçado com a sala aberta, então tá tudo bem. E para você aí, qual é o papel da nossa nova geração de meninas nas ciências? E o que seria uma grande conquista para essa nossa nova geração de meninas nas ciências? O papel é importantíssimo, né? Não vai existir um futuro, primeiro, se não tiver ciência. A gente sabe que o desenvolvimento tecnológico, mas não só tecnológico, humano, todas as áreas, depende da ciência, né? Então, eu gostaria, assim, que esse é um desejo, não é ainda o que eu acho que vai acontecer, mas, assim, meu desejo seria que os cientistas fossem tão aclamados quanto os jogadores de futebol, os YouTubers, sabe? Que as pessoas quisessem, assim, as meninas e os meninos sonhassem em ser cientistas, que tivessem essa vontade, essa admiração, sabe? Isso seria uma coisa que me deixaria muito feliz. Mas a maior conquista que eu quero para a próxima geração, enfim, para as gerações que estão por vir, é a igualdade, sabe? Que não tenha mais essa desigualdade, essa disparidade de gênero, e que as meninas, principalmente, a gente já conversou que é um problema social e que atinge a todos e a todas, mas que as meninas, principalmente, entendam que elas são capazes de fazer o que elas quiserem, sabe? Que elas consigam almejar as carreiras que elas quiserem e que elas não tenham mais que enfrentar, porque a gente não pode normalizar isso, sabe? Os assédios, que sejam morais, sejam sexuais, todos esses problemas que a gente enfrentou e continua enfrentando nas nossas gerações, que isso não seja normalizado, sabe? Que isso seja realmente criminalizado, que as pessoas e que as meninas principalmente possam, sabe, viver livres assim. Eu acho que mais do que tudo é isso, que elas tenham liberdade. E eu sei que essa liberdade vai vir com a equidade, né, de gênero, mas é essa liberdade assim, para ser quem elas quiserem ser, sair na rua do jeito que elas desejarem e, e que tenha um futuro brilhantíssimo aí para todos. E como você está sendo participante, né? Como está sendo para você ser participante do grupo de mulheres do Brasil? Ah, eu esqueci de falar sobre isso, é verdade. É uma parte super importante da minha vida. Eu sou, assim, ó, agradecidíssima, sabe, a esse grupo, a essa união. E cada vez mais, Roberta, eu tenho observado e sentido isso na pele, o quanto é importante a união das mulheres e que mulheres unidas são capazes de qualquer coisa, sabe? A gente se empodera muito na união. A Luísa Helena, que é a líder, né, do Grupo Mulheres do Brasil, ela sempre, eu acho que essa frase não é dela, mas ela sempre fala que sozinhas nós vamos longe, não, sozinhas nós vamos rápido, mas juntas nós vamos longe. E para mim é isso, sabe? Essa união das mulheres é incrível e dos vários projetos que eu faço parte, mesmo dos que eu não fiz parte, por exemplo, Unidos pela Vacina. Unidos pela Vacina fez com que a vacinação chegasse em todos os lugares mais afastados, mais remotos do Brasil, porque, como a Luísa Helena falou, em toda a cidade do Brasil tem uma mulher do Brasil. Então, foi possível fazer toda a logística e foi uma união civil, né? Não foi por causa do governo. Então, assim, ó, é impressionante o que a união civil, né, das pessoas é capaz de fazer e mais ainda o que as mulheres são capazes de fazer quando estão unidas. E principalmente, e não é uma coisa boa, mas é uma coisa real, a gente entender que as nossas dores são comuns, que eu não sou só eu. Não é a Luciana pessoa, CPF, que está passando por aquela dor, mas sim todas as mulheres. E quando a gente tem essa percepção e a gente se une, a gente fica muito mais forte, porque a gente consegue resistir, a gente consegue atacar, a gente consegue mudar as coisas de verdade, sabe? Então, para mim, assim, o Grupo Mulheres do Brasil é maravilhoso e a gente está começando essa iniciativa gigante de ciência na saúde, que vem aí, vem aí, vem aí, ainda não foi lançado, mas para mim importantíssimo, maravilhoso. E eu estou muito feliz de ver uma transformação acontecendo em tempo real, que eu estou junto, sabe? E eu acredito muito nessa transformação. E como eu falei, eu acredito muito no Brasil.
talvez por ter saído do Brasil e ter visto que o Brasil é maravilhoso, tão rico, sabe, de pessoas e, enfim, de tantas outras coisas que a gente tem a tendência só a enxergar os problemas, né? E assim, eu acredito muito no Brasil e que a mudança que a gente quer ver é nossa responsabilidade também. A gente tem que parar de esperar só pelos políticos ou pelos outros que vão fazer, que a gente tem esse poder nas nossas mãos também. Então, para mim, é isso que o Grupo Mulheres do Brasil me abriu os olhos totalmente. Eu acho que foi para isso, sabe? Do quanto que cada pessoa conta e quanto cada pessoa tem poder mesmo de mudança. E ao longo da sua vida e da sua carreira, é, quais foram, né, as mulheres que te inspiraram? Ai, que legal essa pergunta. Eu vou fazer bem clichê, mas é preciso ser clichê. Minha mãe, minha maior inspiração. Eu até me emociono porque a minha mãe é uma pessoa que foi criada numa situação de extrema pobreza. Ela não só estudou até a quarta série primária. E ela tem uma filha doutora, né? Porque ela sempre me incentivou tanto, tanto que eu fosse atrás dos meus sonhos. E ela sempre acreditou em mim, até quando eu não acreditava, sabe? Hoje em dia ela estudou, terminou os estudos, ela fez técnico em enfermagem, mas as possibilidades que ela teve de estudar foram muito remotas, muito, muito, sabe? Ela teve que parar mesmo de estudar para trabalhar, e mesmo assim ela nunca se deixou vencer, ou enfim, nunca se vitimizou, e ela para mim é uma maior exemplo, assim como tantas outras Cleusas por aí, porque o nome da minha mãe é Cleusa, que é um nome bastante comum, né? Cleusa Maria, então tantas outras Marias que tem por aí, que eu admiro demais, todas elas, sabe? As mães, as tias, essas cuidadoras, essas mulheres que fazem acontecer com o pouco que elas têm. Isso, né, na minha vida pessoal, as minhas tias, as minhas primas, todas essas pessoas que eu tive a oportunidade de conviver. E eu acho que uma grande inspiração para mim de uma mulher distante, né, que não é alguém assim que eu conheça pessoalmente, apesar de eu me sentir muito conectada, na verdade são duas. É a Frida Kahlo, uma delas, que eu acho que a história dela é incrível, apesar dela não ser cientista, né? E a outra é a Madonna, gente, eu sou muito fã da Madonna, então ela foi self-made, foi lá e fez. Aí, claro, um clichêzão também da Marie Curie, por que não? Porque ela ganhou 2 prêmios Nobel, né? E apesar dela viver num tempo onde ela não podia nem ter acesso à universidade, ela também foi lá e fez. Então, para mim, ter esses exemplos dessas mulheres que foram lá e desbravaram quando elas não tinham nada, né? Elas não tinham nem possibilidades, para mim é muito incrível, assim. E se você pudesse entrar numa máquina do tempo e encontrar a Luciana do futuro, como é que você acha que ela vai estar e o que que você diria para ela? Gente, a Luciana do futuro, eu espero mais calma, porque eu sou muito nervosa. Mais serena, assim, sabe? Com uma compreensão gigante das pessoas e do mundo e de tudo mais. É assim que eu espero me encontrar. E feliz. Mas eu já sou uma pessoa muito feliz, então eu acho que eu só vou continuar, sabe, mantendo a minha felicidade. E eu acho que a felicidade é uma escolha. Todos os dias a gente escolhe, né? Como a gente vai enfrentar a vida e tudo mais. E eu era muito mais suscetível a coisas externas, assim, para depender a minha felicidade ou o meu bem-estar. Hoje em dia eu acho que eu consigo mais me centrar em mim e pensar nas minhas responsabilidades, no que realmente depende de mim, e o resto eu não tenho controle. Então, eu acho que ainda mais esse entendimento, sabe? Que eu não posso controlar a vida dos outros, apesar de eu querer, e aí que eu só me responsabilizar pelas minhas ações e o quanto que isso pode me fortalecer. Então é isso. Calma. Eu espero me encontrar calma. E sobre aquelas questões que não estão lá no nosso currículo Lattes, né? Você poderia compartilhar uma meta ou um sonho com a gente? Ai, pois é, né? Eu acho que o meu grande sonho é deixar o mundo melhor do que quando eu cheguei aqui, sabe? Que realmente as minhas atitudes, as minhas ações, os meus projetos possam ajudar outras pessoas e que mesmo que eu não veja, sabe, que não necessariamente sejam as pessoas perto de mim, que eu não veja que as minhas ações estão repercutindo positivamente, mas eu acho que esse é o meu grande sonho. Meio good vibes, né? Mas eu acho que é esse mesmo, assim, sabe? De deixar o mundo melhor, não só politicamente, mais igualitário e tudo mais, mas também da natureza. Eu sou muito preocupada com as questões da natureza, sabe? Da mudança climática e tudo mais, e a gente está vendo o mundo se desfazendo, né, na frente dos nossos olhos.
Então, que sejam plantadas mais árvores. Aqui na minha casa é cheio de planta, porque eu realmente acredito, sabe, que a gente pode, com um grãozinho de areia, a gente vai fazendo. Na minha sacada tem árvore que eu dei para minha mãe, então, assim, isso eu acho, assim, que eu consiga plantar muitas árvores e boas sementes aí nas pessoas no futuro, e que eu só deixe esse mundo melhor, assim, do que quando eu cheguei aqui. E agora a gente vai para as nossas rapidinhas. Eu vou falar algumas pouquinhas palavras e você tenta me responder numa frase ou numa outra palavra, o que que significa para você. Tá Eu bom. não podia deixar de começar por física. Amor, amor profundo e transformador, que transformou minha vida totalmente, a física. Pós-graduação. Importante, necessária, e todo mundo devia fazer pós-graduação. Educação. A educação é o único jeito da gente mudar o mundo. Eu acredito muito na educação. Meninas nas ciências. Nosso futuro importante e precisamos de mais meninas na ciência. E para finalizar o nosso vídeo, eu queria que você deixasse aí uma mensagem, um conselho, um recadinho de incentivo para essas próximas meninas nas ciências ou em qualquer outras áreas que elas queiram seguir os seus sonhos. Eu acho que uma coisa que eu não tinha consciência até pouco tempo atrás, e eu sou uma mulher já de 36 anos, então eu vou deixar esse recado porque pode ser que toque alguém e possa fazer que a vida seja um pouco mais leve. Você não é a sua carreira. Só isso que eu gostaria. É importante que a gente se dedique, que a gente tenha sonhos, que a gente tenha vontade de fazer as coisas, mas a gente não pode centrar tudo numa coisa só, sabe? É como se fosse um relacionamento tóxico. Acaba tendo um relacionamento tóxico com a carreira, porque se você fica pensando só naquilo o dia inteiro, não tem outras atividades, não tem outras coisas. Então, assim, é importante, sim. Eu acho que tem que ter muitas mulheres na ciência, meninas na ciência e cientistas, mas é ter esse entendimento que não é tudo, é uma parte da tua vida. E a gente é muito mais, sabe, do que uma coisa só, por exemplo, eu não sou só física, eu sou tantas outras coisas, e também a gente é muito mais do que aparenta aí nas redes sociais. Eu acho que as redes sociais vão acabar daqui a pouco, mas eu tenho esse pensamento aí também que a gente precisa ter consciência que é só um recorte da vida da pessoa. A gente é muito mais, a gente é muito, múltiplos. E também nunca é tarde para recomeçar. A gente pode se reinventar, começar. Eu mesma não estou recomeçando aqui uma nova carreira, né? Que eu nem imaginava que eu ia fazer. Estou muito feliz, então é isso. Também não se colocar nesse lugar de que é para sempre. Nada é para sempre. Tudo é muito fluido, então é isso. A gente tem vários estados de energia aí que a gente pode visitar, falando coisa física. Então, acho que esse é o pensamento aí que eu gostaria de deixar. Obrigada, Luciana, por estar aqui compartilhando um pouquinho da sua história com a gente. Obrigada a você pela oportunidade. Estou muito feliz, muito emocionada. Adorei te conhecer. E assim, contem comigo para tudo, tá? Aí, sou meninas da ciência também. Ah, pode deixar que a gente vai solicitar lá as indicações. A gente sempre gosta de fazer essas redes, então pode deixar que a gente vai manter esse contato sempre. Ótimo. Então é isso, pessoal. Por hoje é só e logo voltamos com mais Meninas nas Ciências. Não esqueçam de deixar um like nesse vídeo, seu comentário, seguir aqui o canal da gente e acompanhar lá o nosso Instagram e Facebook. E que você também pode ouvir essa entrevista pelo podcast. E até logo com mais Meninas nas Ciências.